Boa noite. Nós estamos aqui hoje com muita satisfação, trazendo um grande amigo, além de grande jurista, que vai inaugurar uma série, né, de entrevistas que a ONG Vozes de Anjos está programando, construindo, né, para que a gente pense um bocadinho, a gente recupere um pouco a capacidade de refletir. Hoje a gente tem tanta quantidade de informação, de dado, de opinião, é uma avalanche, né? E aí as coisas são consumidas também num ritmo, né? Numa velocidade que acaba atropelando tudo. E a ONG Vozes de Anjos tem intenção de, com essas entrevistas, promover um momento em que a gente pare e que a gente converse, que a gente pense, que a gente reflita, que a gente questione, né? Porque esse rolo compressor, né, da quantidade de informações e de opiniões, e que, evidentemente, são exigidos também de todos nós um posicionamento. A frase que mais se ouve é assim: não vou julgar, mas... E aí julga, né? Não é isso? Não é, Romano? Não vou julgar, mas devia ter feito assim, você é assado, você não sei o quê, enfim. Então, é um hábito, né, que vem se tornando, e eu diria até muito prejudicial para as relações, porque o julgamento ele traz muitas vezes uma dor até no outro, né? Quando você diz assim, não vou lhe julgar, mas, e aí solta uma pedrada, né? Podia ter evitado essa pedrada. Realmente não, né? Podia não ter julgado, mas julga, né? Hoje todo mundo tem assim uma mania de ser repórter e uma mania de ser juiz, né? Então a gente precisa organizar um pouco, né? E cada um na sua função, cada um no seu quadrado, como se diz na gíria, né? Isso é muito importante mesmo. E a gente sabe, a gente vai começar, porque o nosso título geral é a proteção da criança, né? E a gente quer pensar sobre a proteção da criança. E a gente vai pensar também na relação entre a justiça e as leis, né? A gente pensa assim, rapidamente, não, justiça, lei, né, toda pessoa da justiça, todo operador de justiça sabe tudo de lei, né? E aí a gente encontra, né, várias coisas assim bastante complexas, bastante incongruentes às vezes, né? E a gente sabe que a humanidade, né, descobriu há muito que quando, né, um grupo quer transgredir, ele legaliza a transgressão, ou seja, ele, né, fabrica uma lei e, a partir daquele momento, aquele comportamento fica legalizado, né? A exploração dos países, né, da colonização, era legalizada, né? Se extraía toda aquela coisa extrativista do país novo que tinha sido descoberto, que devia ser civilizado, né? Aspas aí. Então, os países mais adiantados iam lá e extraíam tudo, mas era legalizado, né? A gente tem o comércio internacional de escravos, né, para poder fazer esse serviço, né? Foi legalizado, era tudo legalizado, né? Podia vender escravo para trabalhar dentro do regime de escravidão,
né, para ser objeto de alguém, né, estava tudo legal, tinha lei, né? O apartheid era legalizado, tinha lei que não permitia que determinadas pessoas de tal cor, né, não pudessem entrar naquele recinto que era da outra cor, né? Então, era legalizado. A gente fez uma lei e aí passa a ser tranquilo exercer aquele comportamento, né? O Holocausto tinha lei que amparava a atitude de discriminar e de torturar e matar, né, grupos de pessoas por conta de um preconceito, de uma percepção equivocada sobre aquelas pessoas, né? Então, a gente vê que, ao longo da história, esses comportamentos, né, eles vão se normatizando, né? E a gente quer conversar um pouco sobre as leis que protegem ou deveriam proteger a criança, né? Nossas leis. Então, eu queria dar a palavra ao meu grande amigo Romano, para que ele se apresente, já muito conhecido, né? Mas que ele se apresente para a gente começar a conversar a respeito. Legal. Ana, Romano? queridos, boa noite. Espero que Oi. estejam me ouvindo. Estão me ouvindo, Noite. Ana? Show. Vamos Tô. lá. É um, é um privilégio conversar com pessoas inteligentes e competentes como a Ana, e é difícil até dialogar, porque ela é tão agradável, tão simplesmente inteligente, que a gente fica encabulado, né, de trocar ideias com a Ana, porque ela acaba, mesmo não querendo, nos engolindo, né, com a inteligência, com um jeito inteligente e delicado, mas ao mesmo tempo sutil de colocar as coisas. Eu quero parabenizar, então, a ONG Vozes de Anjos, e também todos os coletivos, todas as mães e grupos de apoiadores dessas Isso. causas importantes. Você Né? viu? Vou lhe interromper. Vou lhe interromper. Você viu que tem uma série de ONGs e de coletivos que são parceiros aqui nesse nosso projeto, que estão apoiando o nosso projeto, né? Isso. E isso é absolutamente fundamental para que a gente tenha alguma visibilidade, porque é justamente uma das coisas que eu vou falar, né? E aí a Ana começando, a gente não programou absolutamente nada, e a Ana conversando sobre justiça, lei, né, essa questão de legitimidade social, de normalização, a normatização, a norma como algo para transformar fatos sociais em algo normal, mesmo que à luz um pouco de distância do tempo, ou distância dos fatos, a gente perceba que coisas que eram normais há pouco tempo atrás, como a escravidão, como o nazismo, normal para aquelas circunstâncias, eram assustadoras. Tenho certeza que havia muita gente que naquele tempo mesmo, além dos escravos, que eram as vítimas daquilo, não concordavam com aquele tipo de situação de dizer que o índio e o negro não tinham alma, portanto, a Igreja Católica, por exemplo, apoiava esse tipo de ato, chancelava para poder ter mão de obra escrava, etc. A mesma coisa aconteceu no terrível Holocausto, que ainda hoje é negado por alguns, mas com tantas provas, tantas evidências, tantas coisas, as pessoas, nesse afã de esconder a verdade, de esconder o que realmente aconteceu, acabam tergiversando, acabam mentindo. E eu me pergunto se a gente não acabou, de certa forma, se transformando em tribais novamente. Então, mano, eu queria começar dando um passo atrás. Eu tenho certeza que vai fazer provocações as mais inteligentes, as mais curiosas, mas eu vou começar a conversar um pouquinho, porque a minha leitura dos fatos é uma leitura de um juiz, e de um juiz que também é professor de teoria geral do direito. Então, minha perspectiva, eu comentava isso com vocês um pouquinho antes de a gente começar a conversar, minha perspectiva é limitada porque eu leio tudo pela lente daquilo que é, para mim,
jurídico, não é? E a gente está falando de algo aqui que é muito mais amplo, é muito mais rico, que comporta muito mais abordagens, muito mais interessantes, inclusive, do que a abordagem eminentemente jurídica, e é por isso que eu fico feliz de compartilhar esse momento com alguém tão leve e tão qualificada como a Ana. Então, eu me sinto, assim, um privilegiado, né, por ter essa oportunidade. Eu acredito, Ana, que seja importante a gente discutir no que se está transformando o direito hoje. E tu me perguntasse, Romano, te apresenta. Eu sou simplesmente um juiz de direito aqui em Santa Catarina, sou juiz de direito há 30 anos, e tive uma larga experiência em varas de família. Hoje não estou mais em vara de família, mas acredito que pela minha experiência eu saiba um pouco daquilo que eu estou falando, porque eu vi de perto, né, o que leis boas podem fazer e que leis más podem fazer com as pessoas, em todos os campos, na área de direito tributário, direito civil, direito penal, muito, muito forte isso, mas também agora na área da infância e juventude, com a lei da alienação parental e todas as suas ramificações, as leis novas que vieram para cá, com a escuta protegida e a própria modificação do ECA, tudo no mesmo caminho, infelizmente, tudo bastante sinalizado, uma senda conhecida, para, de novo, levar a bom termo a teoria da ameaça do Richard Gardner, que é o papai da lei da alienação parental, né? Mas, então, assim, eu estava comentando contigo, Anny, com vocês, né, que é importante a gente dar uma falada sobre o direito hoje, né, não o direito dos livros, né, dos concursos públicos, das abstrações, dos princípios espetaculares e tal, mas aquele direito que é aplicado nos fóruns. Eu acho que é nesse sentido que eu posso colaborar de alguma forma, porque eu sou um aplicador, eu sou um juiz de campo mesmo, né? Não sou um juiz de gabinete, sou um juiz de campo, né? E como todos os aspectos da vida social, o direito também foi contaminado por esse mundo pós, por essa palavra, né? Pelo mundo pós, pela pós-pandemia, pelo mundo pós-verdade, né? E o direito virou pós também, virou uma pós-coisa ruim, né? Infelizmente. E esse conceito de pós-verdade, né, é uma distorção, né? A pós-verdade seria uma distorção intencional, deliberada mesmo da verdade, com um forte apelo à emoção. Então, isso traz essa nova versão dos fatos, que passa a ser verdadeira. Isso é muito importante para o nosso estudo, porque da lei da alienação parental, da síndrome não é? E da própria alienação parental, e tudo que diz respeito à proteção da criança, do melhor interesse da criança, tem a ver com essa leitura que eu estou fazendo aqui da pós-verdade, né? Porque, na verdade, o que se trata ali é de uma disputa de crenças versus fatos objetivos, né? E essa gente pós, né, exerce uma forte influência na opinião pública e no comportamento social, e aquilo que a Ana falou. E aí vem os julgamentos. Olha, não estou te julgando, mas a mãe também colaborou para que o pai fizesse aquilo, não é? A mãe também, ela não foi tão legal com o pai, ela não foi carinhosa, ela não deu atenção, ela se preocupava tanto com a carreira que não olhou para o papai que estava carente. Mas a mãe também gastava muito dinheiro da pensão alimentícia, então ela tinha que ter um freio, tinha que dar uma ameaçada, ele tinha que dar um susto nela, porque ela estava muito solta, muito faceira, namorando de novo, inclusive reconstruindo a vida, não é? E afinal, ela não tem esse direito tão amplo, tão largo. Então, o conceito de verdade foi se transformando, se foi tornando, Ana, um conceito irrelevante, né? A verdade verdadeira, digamos assim, não é tão relevante. É a verdade proclamada que se torna importante nesse cenário, né? E junto com isso é que o problema e o perigo que a pós-verdade acaba envolvendo é uma combinação calculada de observações corretas, e aí que é o perigo da alienação parental, não é? Há observações corretas, observações empíricas corretas, interpretações plausíveis até, e até algumas, às vezes, fontes confiáveis, e numa mistura que, no conjunto, é absolutamente mentirosa e interesseira. Havia muitos anos atrás, não sei se tu lembras, Ana, uma propaganda muito bonita, que era justamente que tu falaste do Holocausto, era do Hitler. Era uma imagem, era um pontinho, e era da Folha de São Paulo, de um jornal legal que tinha, e que a imagem ia sendo buscada, né? Ia sendo trazida para trás. Então tinha um pontinho e dizia assim: olha, esse sujeito fez tal coisa, esse sujeito criou tantas escolas, esse sujeito pegou um país em frangalhos com a inflação de tanto e entregou o país com tanto de inflação, esse sujeito, e a imagem ia recolhendo. Esse sujeito era um pintor, não é? Pintor de quadros e tal, não é? E aí ia, até que no final a imagem era a imagem do Hitler.
E ele diz o seguinte, olha, como meias verdades acabam transformando, né, se transformando uma verdade construída. E esse é o problema da alienação parental. É porque se pegam pedacinhos de situações verdadeiras, e nesse conceito de pós-verdade vai se transformando um montão de bobagem, né, um dadaísmo, né, os dadaístas diziam, você quer fazer uma poesia, você faz o seguinte, você pega um jornal, recorta, chacoalha, põe no saco, chacoalha tudo, tira, o que sair dali é uma poesia. É mais ou menos isso que fizeram com a alienação parental, para consumo rápido, para consumo fácil, né? É um conceito dadaísta. Né? E isso vem acontecendo a olhos vistos, e é assustador que a comunidade científica, os istas, não é? Os constitucionalistas, então, tantos os especialistas, o pessoal não fala sobre isso, é impressionante como a invisibilidade ainda nos acompanha. Né? Isso tudo, não é? A alienação parental, a SAP, na minha leitura, é tudo fruto desse mundo pós-verdade que a gente está tratando, né? Ou talvez até uma nova forma de maldade humana. Né? Parece que, de alguma forma, Ana, a gente está reeditando a teoria da banalidade do mal da Hannah Arendt, para ficar no conceito né, que nós abordamos já do nazismo, né? Nós estamos banalizando de novo o mal, não é? Mas o que tem que a mãe fica sem a visitar as crianças, que ela fica afastada, ela fica banida do contato com os filhos? Qual é o problema disso, não é? Afinal, ela merece, ela foi uma má pessoa, né? E isso implica, na minha leitura, essa atitude radicalizada, enormemente radicalizada, desses malucos aí que criaram essa bobageira toda da síndrome da alienação parental, que não é doença, nunca foi e nunca vai ser, pelo CID, inclusive. Isso implica um grave risco de rupturas institucionais e desrespeito à lei, quando essa lei é manifesta e gritantemente injusta, obtusa, medíocre, e quando não é, assim, sabidamente maliciosa, né? Eu não sei, Ana, se tu queres fazer um comentário, porque daí agora eu vou trazer um grupo de más notícias, para depois fazer uns comentários e depois trazer um grupo de boas notícias para a gente, numa visão perspectiva e prospectiva. Eu queria, assim, pensar nessa linha que você está falando, né? A gente caminhou, né, no sentido da judicialização de afeto. Como é que você vai, né, judicializar afeto? Como é que você vai enquadrar os afetos da mãe pela criança e pelo genitor que causou alguma coisa para aquela criança? Como é que você vai judicializar esse afeto dessa mãe? Ela não pode sentir nada? Ela não pode, né, ter o impulso de proteção da cria dela, que é comum a todos os animais? Todas as mães protegem as suas crias, né? Então, o fato da mãe acreditar num relato de um filho passa a ser criminalizado, passa a ser enquadrado como uma coisa que é terrível, que ela está cometendo, né, contra o pobrezinho do genitor daquela criança, né? Então, como é que se judicializa afeto? Porque a gente está caminhando para um tempo, né, Romano, que, sabe, as coisas estão ficando cada vez mais de faz de conta. As pessoas não podem sentir mais as coisas, as pessoas não podem ser espontâneas. Não estou defendendo a soltura irresponsável, leviana, inconsequente, não é isso. Mas, durante um processo, por exemplo, né, de criança, né, sobre exatamente que pesa na cabeça da mãe a acusação de atos de alienação, a mãe é instruída de tal maneira que os diretores de cinema lá de Hollywood ficam no chinelo, porque o advogado fala, não chore, não sorria, não use tal roupa, não use não sei o quê, não fale não sei o quê. Enfim, sabe, são tantas instruções, é tanta direção, que parece realmente um setting, né? E aquela mãe não pode ser ela mesma, porque se ela for ela mesma, vai ser interpretada de tal jeito, vai ser
mais uma prova da alienação parental e por aí afora. Então, essa tentativa de ter um poder sobre a verdade, né, que eu acho que é um dos males do nosso tempo, né, pegar a verdade e transformar na pós-verdade, porque aí você cria, você é o criador daquela verdade, né? Quer dizer, pós-verdade, né? E aí a gente tem, né, os artigos todos do ECA, que rezam a proteção da criança, terceiro, quarto, quinto, sétimo, o artigo 92, o artigo 130, o 131, tem a concepção do Conselho Tutelar, que é um guardião dos direitos da criança, né? E, ao mesmo tempo, surge, né, como você está trazendo, uma lei, né, que parece, né, com a do apartheid, da escravidão, né, para legalizar um afeto da mãe que ela não pode sentir, né? Eu sempre penso assim, meu Deus, qual seria a mãe que, sabendo que o filho está sendo maltratado, ou física ou sexualmente, pelo genitor, vai pegar essa criança e vai entregar para esse pai com um sorriso de orelha a orelha, né? E dizer, bom final de semana, meu filhinho. Olha, fulaninho, bom final de semana, né? E aí recolher essa criança no domingo, machucada. E ela, no próximo final de semana, ela tem que estar com um sorriso. Ela não pode tentar que a justiça proteja essa criança. Ela não está, sabe, disputando guarda, como se diz, que é outro desvio, de chamar todos esses processos de disputa de guarda. Não é disputa de guarda. Ela não está disputando guarda, ela não está disputando nada, ela está querendo proteger o filho dela, só. Né? Mas, sabe, onde é que entra essa retórica de que a lei da alienação parental, já que a gente está falando dela, a lei da alienação parental veio para proteger a criança, e que, se for revogada, a criança fica completamente, né, desamparada. Estou lhe perguntando. Aí eu falei para você, né, que a Ana é o show, não é? Eu sou o coadjuvante aqui, eu sou o adjetivo, eu sou o adjetivo, a Ana é o substantivo, né? A Ana falou em judicialização dos afetos, é isso mesmo, né? Nesse patrulhamento que se faz sobre as atitudes. Eu lembro, na vara de família, muitos anos atrás, o sujeito, né, um cavalheiro separado, disse, não vou mais pagar a pensão. Eu disse, mas por que você não quer mais pensão? Não, porque eu vi ela na pizzaria com o novo namorado dela. Né? Então, se a mulher aparecer feliz, bem resolvida, bem vestida na audiência, ela corre um sério risco de se incomodar, porque o advogado da outra parte vai tripudiar, não é? O juiz vai ficar com aquela imagem, mas então ela está muito resolvida e a criança não está, sabe? Então, é que nem a Ana falou, virou parece assim um tribunal norte-americano, que a gente via aquelas cenas, não é? Aquilo tudo ensaiado, está muito ruim, não é? Nós estamos comendo, está um caminho que não está legal, né? Vamos falar a verdade, assim, tá tão distorcido, está tão ruim, né? E é isso que é um dos papos que eu vou ter com vocês também, né? Que a gente está criando uma série de políticas públicas, inclusive em relação à proteção, blá, 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 só que não se pergunta para as pessoas envolvidas o que elas estão achando disso, só está se perguntando para um grupo, não é? Um grupo de interessados ali, não se pergunta para a mãe, não se pergunta para a criança, não se pergunta para o adolescente, não se pergunta para os filhos da alienação, porque essa lei já tem 12 anos, né? Já tem gente aí mutilada, né? De coração mutilado, de alma mutilada, já tem bastante aleijados, afetivos aí, por conta dessa monstruosidade. Por que não pergunta para eles o que eles acharam disso aí, não é? Dessa monstruosidade? Por que não se pergunta para quem realmente é o afetado, né? E para os juízes isentos e tudo mais? Por que não se pergunta para quem, promotores de justiça, assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, por que é tudo feito correndo num grupo fechado, né? Que não conversa com ninguém, que não faz audiência pública, em algo tão grave, tão importante,
que é a base de tudo, não é? Não tem sentido. Quando se fala em dignidade da pessoa humana, blá, 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 tudo bem, não é? Mas isso não tem como se sustentar se não for da gente para a gente, não é? Então, para quem eles estão fazendo essas leis? Para que mundo é esse, né? Quem eles estão querendo agradar e contemplar? Não é? E nesse conjunto, então, eu vou trazer, repito, um conjuntinho aqui de más notícias, Ana, que a gente, primeiro, continua invisível, não é? Por exemplo, a modificação da Lei Rouanet deu um bafafá, os artistas se reuniram, fizeram contato com a OEA, que imediatamente agendou uma reunião, que isso é uma barbaridade, vamos lá e tal. Bacana, se mexeram, que show, né? Maravilhoso, não é? Acho muito importante, obrigado pelos seus interesses. Mas e o resto, não é? E as crianças, a gente bate na porta da OEA, bate em todas as portas, não é? E ninguém Todas ouve. as portas. Né? Todas. É impressionante. Todas. Né? Dentro do Brasil e fora do Brasil. Todas as portas. Eu já bati em todas. E continuamos invisíveis. Né? E quanto à LAP especificamente, a lei, houve uma infinidade de apelos para a visibilidade internacional, para a situação brasileira, e talvez agora a ONU se manifeste de alguma forma horrorizada com o que já está acontecendo. Mas, poxa, era uma morte anunciada, não é? Era uma tragédia anunciada, todo mundo vê, é só ler a lei, não é? O que ela fez, aqueles requisitos para retirar, e a penalidade absolutamente desproporcional. Eu nem falo no absurdo de ter uma lei dessa natureza, criando uma figura jurídica baseada numa ciência que não existe. Já para mim, é o irracional do irracional do irracional. Mas, além de tudo, é uma desproporcionalidade no campo normativo. Vamos dizer que, tá bem, a lei existe, ela está valendo, tem que julgar com base nisso. Mas ela é tão desproporcional, a teoria da ameaça é tão obtusa, né? E é tão desproporcional entre o ato da mãe entregar a criança com um pouco de atraso, ou não entregar a criança num dia, enfim, etc. Né? Não estou nem falando daqueles casos limite gravíssimos de abuso pelo pai ou de algum parente do pai, estou falando daqueles casos normais de briga, de disputa, como disse a Ana ali, no meio de um divórcio litigioso, uma briga normal, insana, né? Normal, mas insana, né? E aí a pena da mãe é perder a guarda da criança, ou seja, o pai, porque não viu a criança no final de semana, ou teve um atraso da mãe na entrega da criança, não é? Ou qualquer dificuldade que ela propositalmente ou não propositalmente tenha causado, a penalidade dela é simplesmente não ver mais a criança. É tão surreal isso, assim, não cabe em nenhuma teoria do direito, que é a disciplina que eu leciono. E a segunda notícia ruim é que a legislação da alienação parental tem piorado, né, Ana? Isso, infelizmente, 2022 tem sido marcado por isso. Por quê? Né? Depois de a gente ter pensado, ter convencido o parlamento acerca da necessidade da revogação da lei, eu fiquei muito animado, tivemos pareceres interessantes, gente se manifestando, pensei, puxa, agora vai, né? As pessoas se deram conta de que isso já deu, já fez o estrago que tinha que fazer, já mutilou muita gente, já machucou muita gente, né? Vamos voltar no tempo, vamos recuperar isso, mas não, piorou. A reação dos interessados na manutenção da lei foi algo brutal, violento, organizadíssimo, não é? E ao invés de revogar a lei, chamaram alguém profissional, não é? Que entende de técnica legislativa, não é? Para costurar de tal maneira que a gente vai dar uma passadinha rápida aqui para vocês terem ideia do que aconteceu nos últimos meses, né? Que foi, na minha leitura, assim, o que pior poderia ter acontecido. Primeiro, que justamente no dia 18 de maio agora, né, a gente comemorou o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças, e assim, de forma quase caricatural, Ana, no mesmo dia, no dia 18 de maio, foi sancionado o projeto de lei 634, de 22, sem vetos, né, com as alterações que ali foram propostas. Né, e a partir de agora, então, somente no Brasil, a alienação parental, que essa monstruosidade, essa bobagem aí, essa pseudociência do Gardner, né, foi levada à condição de doença, né, que não é reconhecida pela OMS e, evidentemente, não é doença nenhuma, né, ela foi classificada como violência grave, violência psicológica grave, né, e a ser apurada, inclusive, por meio de escuta especializada e depoimento pessoal, e vai permitir, inclusive, a destituição do poder familiar das mães protetoras, né. Então, é a primeira terrível notícia que a gente pensava, não, agora, quando vier, inclusive o Jornal Nacional, os jornais do Brasil anunciaram, olha, no Senado, né, agora um projeto de lei que foi aprovado, né, quando houver discussão a respeito
do cometimento de abuso pelo pai que está disputando ali o processo judicial, não se aplica a lei de alienação parental. Isso foi simplesmente evaporado, né, incinerado no Senado Federal, fizeram um grande alarde para no dia seguinte terem que voltar para a pauta e dizer, olha, não foi bem assim, foi justamente o contrário, né? Então, após inúmeras recomendações feitas pela sociedade civil, né, organizada pela ONU e também pelo CLADEM, isso continua. Isso que mais me apavora, né? Tem 200 mil recomendações da ONU, da CEDAW, e continuam, né? Então, é importante ressaltar que o artigo constante desse projeto de lei, o 634, né, tão aclamado pela imprensa, que proibia justamente os genitores acusados do abuso sexual e da violência doméstica não poderem disputar a guarda dos filhos, isso não foi aprovado pelo Senado, né? E em resposta foi dito, olha, foi um erro, né? Isso aí, e aí o próprio Senado, numa notinha singela ali no seu site, disse, olha, foi um equívoco nosso e tal, fica por isso. Quer dizer, é um deboche, né? E muitas das alterações que foram feitas nesse tempo, a gente não teve condições de digerir, né, de trabalhar com elas no fórum, mas o que houve foi uma mudança significativa no próprio ECA, que é um instrumento legal, mas que está sendo deformado por essas alterações. Na lei que estabelece o sistema de garantias, Ana, dos direitos da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência, também houve significativas alterações, e ainda, agora por meio, em maio, aliás, foi em maio, não é? Por meio da lei 14.344, foi, né? Que cria mecanismos para a prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Esse é justamente o conceito de pós-verdade, Ana, porque eles pegam conceitos absolutamente universais, proteção da criança, melhor interesse da criança. Eles pegam esses conceitos que são inquestionáveis, só que eles colocam a versão deles de proteção da criança e a versão deles de melhor interesse, que não é de jeito nenhum, que não é mesmo um conceito sincero, um conceito uniforme, pelo menos, longe de ser um conceito uniforme, é um conceito de um grupo de pessoas que não representa a sociedade como nós entendemos que deveria ser representada, como eu falei, com audiências públicas, com discussão profunda, com debates pela mídia, com debates escritos, né, com estudos, nada disso aconteceu. E de tudo, Ana, a alienação parental passou a ser tipificada criminalmente como violência doméstica. E isso significa, a gente sabe que, né, é um cala-boca nas mães. Olha, não me acusa de abuso, porque mesmo que tu tenha filmagem, eu vou dizer que essa filmagem foi obtida ilicitamente. Eu vou chegar lá no depoimento especial, vou falar a psicóloga que vai, o profissional que vai, não sei de que maneira vai ser feito isso, porque é absolutamente hermético, fechado, não sei que... E a criança diz, olha, eu acho que, na verdade, estamos diante aqui de uma memória, de uma falsa memória, que é outro conceito, né, que sabes muito melhor do que o que estamos falando. Totalmente fraudulento. Totalmente. E aí, criança não tem falsa memória. Com todos esses mecanismos, o que a mãe vai fazer? Não é? Tem um laudo pericial que diz que tal, não tem prova de que o sujeito abusou, não é? Vai ser a palavra da criança que vai modificar, porque vai ficar com medo daquela situação toda, e a mãe vai acabar, além de perder o poder familiar, né? Vai perder a guarda da criança, não vai mais ver a criança e ainda vai responder ao processo criminal. É um cala-boca. Né? E aí tem uma repercussão enorme nos casos de violência e pedofilia no Brasil, que nós vamos atacar já na sequência. Né? E ainda tem a permissão do genitor de obter informações relevantes sobre a criança e adolescente, inclusive informações escolares, médicas, alterações de endereço, etc. Essas alterações ainda não foram bem processadas por todos nós, mas é mais uma forma do cidadão se apropriar do tempo da mulher. Isso não tenho dúvida. O sujeito diz, olha, eu quero saber, né? Eu quero saber como é que ele foi na escola, mas por que ele tirou 7 em matemática? Se eu sou engenheiro, e o sujeito, como é que ele tirou 7 em matemática? Eu sou inteligente, então você não está dando atenção. Então, aula de reforço. Sabe assim, vai ser uma ingerência. Uma coisa é participar ativamente, de forma saudável na vida da criança, outra coisa é gerenciar. Né? O sujeito quer ser um gerente, né, à distância, remoto, né, de acordo com uma planilha que ele vai receber, e aí dá palpite, que nem a Ana falou, né? E aí também a lei fala em parentalidade responsiva, oficina de parentalidade, meu Deus do céu, eu sei onde isso vai acabar, não é? Nossa, complicando aí vem a vida a cascata, da mãe. né? Vem a cascata. Exatamente, não é? E aí vem toda a firula, né? Todo plumas e paetês,
para dizer que, viu, como a gente está preocupado com as crianças, olha só, a gente falou em paternidade responsiva, não é? Isso é tudo que os apoiadores da LAP desejavam para ultimar, para intensificar definitivamente a teoria da ameaça do Gardner, né? Calar as mães que denunciam a violência e o abuso, né? E aqui eu me arrisco a dizer que o mal, pelo menos por hora, né? O mal venceu, né? E a hora do sim continua sendo um descuido do não, né? Foi isso, né? Então, Ana, fala um pouquinho que estou falando demais já. Já quero dar meu palpite depois de novo. Olha só, quando você diz que a mãe é desproporcional, né, a penalização da mãe que denuncia e que não tem, muitas vezes, como provar, isso também é variável, né, Romano? Porque eu conheço inúmeros casos com atestado do IML, Instituto Médico Legal, órgão público, que está ali escrito, né, que houve conjunção carnal adversa, o médico legista constatando fissura, edema, afrouxamento de cordão, não sei o quê, e aí o que acontece? Nada, porque aquilo é rejeitado por um grupo de psicólogos, né, que se dizem muito mais sabedores da verdade, né, a tal pós-verdade, porque é alienação parental, né? Como se a alienação parental produzisse fissura anal, né? É uma coisa que ninguém junta uma coisa com a outra. Mas, na verdade, o que eu queria acrescentar ao que você falou, né, é que não há nenhuma razoabilidade para a criança perder a mãe dela. Não há nenhuma razoabilidade, porque a mãe já está sendo penalizada no excesso total, né? E a criança que perdeu a mãe? Quer dizer, para a criança, o que aconteceu? Ela falou para a mãe, de alguma maneira, deixou a mãe descobrir, né, o que estava acontecendo, a mãe queixou, e aí a mãe abandonou ela. Essas crianças crescem com a sensação, uma raiva da mãe muito grande, com a sensação de que a mãe falhou, a mãe é que tinha que ter resolvido. Porque para a criança, quem vale mais, mesmo que o pai seja, parrudo, dobrado, mas quem é forte é a mãe. Para tudo quanto é criança, a mãe é que é a fortaleza dele, né? Porque há um diálogo ali corporal, né, que antecede qualquer palavra. Então, aquilo ali, né, é a falência total do que ele até então acreditava, que ele tinha a proteção da mãe, que ele tinha a mãe para resolver, né? Que a mãe ia chegar e ia resolver tudo. E aí, o que a gente vê? As mães são afastadas, a criança fica entregue, e aí faz a adaptação lá, né, ao genitor, aos comportamentos ilícitos do genitor, qualquer coisa que seja criminoso, qualquer coisa. E aí, depois, o juiz concede uma esmolinha e deixa a mãe ver de 15 em 15 dias, porque tem que ser gradual, ela não pode ir logo. Então, como se você pudesse graduar o afeto de uma mãe por um filho, e um filho que foi apartado dela, né? Então, essa mãe vai nas visitas vigiadas, né, durante 2 horas, e depois vai embora. Quer dizer, a criança fica com tanta raiva daquilo que a criança começa a se negar a ver a mãe, ela não quer ver a mãe, ela não quer a visita da mãe, porque ela sofre muito mais. Essa história de graduar a convivência com a mãe, isso é outra perversão, isso é uma crueldade, né? Porque a criança, na verdade, ela não está se importando se a mãe falou mal do pai, se a mãe foi no juiz e queixou do pai, ela quer a mãe dela, e ela tem uma mãe,
e ela não tem direito à mãe. Então, esse direito, né, que é um direito da natureza, ele é, antes de ser humano, ele é um direito da natureza. Todos os mamíferos, principalmente, né, tem a relação exatamente da alimentação, todos os mamíferos têm direito à mãe. Por que o ser humano agora, sabe, perdeu esse direito à mãe, né? Como é que a gente explica isso para uma criança? E ninguém, né, Romano, eu queria que você falasse um pouco dessa coisa, não sei se você está aí, mas falasse um pouco dessas consequências sociais, desse afastamento da mãe, né? Porque todo mundo acha que não, ela tem que ser afastada para proteger a criança. Proteger de quê? Proteger da exposição social de que ela não tem mãe, de que a mãe dela está proibida de ir nas festinhas dela, da escola, que a mãe dela está proibida de estar com ela, que a mãe dela está proibida de falar com ela pelo telefone. E o que a gente pensa que acontece numa turminha de 5, 6 anos, que os colegas descobrem que a mãe nunca está. E dizem, por que a sua mãe não veio? Por que a sua mãe não aparece? Quem é sua mãe? Cadê a sua mãe? Onde é que ela está? Como é que uma criança de 5 anos vai responder a essa demanda? E não são só os pequenininhos que perguntam para aquele que está afastado da mãe, porque a mãe é alienadora. Não, o social também, né? Aquela família extensa paterna, né? Todas as tias. Cadê sua mãe? O que houve? Ela não vem? Ela não aparece? Ela não quer saber de você? Né? Então, como é que uma criança de 5 anos carrega esse tipo de acusação? Né? Porque isso é muito pesado demais para a criança. E aí, eu queria, já entrando nessa questão da conceituação que você estava falando, né? Para mim, né, eu não tenho cognição suficiente para entender que não é só 2 pesos e 2 medidas, é o antagonismo, né, do mesmo conceito. Eu faço parte, a convite do CNJ, do STF, foi até o ministro, o presidente que mandou o convite. Muito legal, bacana, o marco legal da primeira infância. Existe uma pessoa que é muito dedicada, que é uma pessoa assim muito estudiosa, que está à frente, que, enfim, está, sabe, movimentando muito. E aí, o que acontece? Teve um primeiro seminário esse ano, há poucos meses, onde eram os avanços e os resultados dos projetos, né, do marco legal da primeira infância, onde o conceito central é que a maternagem é fundamental de 0 a 6 anos. Então, eu assisti, inclusive, vídeos, projetos, exposição de projetos, onde você tinha uma organização contemplando as mães apenadas, as mães condenadas por crimes do Código Penal, não por alienação parental, né, que não está em código nenhum, mas por crimes que cometeram, né, e essas organizações promovendo essa convivência das crianças pequenas e dos bebês, né? Não sei se isso está funcionando para valer, tá? Porque às vezes começa e depois começa a derrapar e as coisas, né? A gente sabe como é que são.
Mas, de qualquer maneira, eu vi algumas experiências em alguns presídios no Brasil afora, em que a mãe ficava com a criança, ou fazendo valer a pena ser cumprida no domicílio, né? A mãe com prisão domiciliar. E algumas, inclusive, tinham uma experiência que estava muito interessante, apesar da gente poder questionar um monte de coisa, mas estava muito interessante porque eles montaram no quartos para as mães de crianças bebês, onde tinha um bercinho, tinha a cama da mãe e o bercinho, né? E a caminha do mais velhinho. E, as crianças ficam presas, ok, esse é um problema que tem que ver como é que resolve, mas as crianças estavam com a mãe estava cuidando delas, né? Porque além de ter cometido crime, elas são mães, né? E elas cuidam dos seus filhos, né? Mesmo a mãe criminosa cuida do seu filho, e o seu filho só quer a mãe cuidando. E aí esse mesmo órgão que defende essa convivência quase que sagrada, porque agora é assim, né? É assim, dogmática. Pega e promove a privação materna judicial com a lei da alienação parental, né? Afasta mãe de criança, às vezes mamando no peito. A gente tem alguns exemplos de crianças que foram desmamadas abruptamente, traumaticamente, e que perderam a mãe, né? Crianças de 4 anos, estão uns montes, que não veem mais a mãe, né? Dentro do mesmo, sabe, da mesma bolha. O que vale? A convivência com a mãe, que é fundamental e está lá toda fundamentada, ou o afastamento da mãe porque a mãe faz alienação? Como assim? Olha só. Primeiro, falaste lá da questão da confiança, né? Da confiança quebrada, a criança sente que a mãe, na hora de proteger, que ela é a mais corajosa, a mais forte, a mais valente, a leoa, né? Acabou abandonando, né? E a criança acaba realmente fazendo esse ajuste de desculpas. Já que está tua mãe, diz, não, ela está doente, não, a criança tenta ajustar de alguma forma para poder sobreviver a essa pressão social. Sim. E para a mãe sobra aquilo que aquele monstrengo falou, que era a reprogramação, né? Eu vou reprogramar a mãe, eu vou fazer a teoria da ameaça, né? Ela vai levar o susto dela, vai ficar um tempo sem ver a criança ou para sempre, e ela vai reprogramar a mãe, porque ela tem uma mente maldosa. Assim, junto com a constelação familiar, é tão absurdo, é tão surreal. Me lembram esses livros lá, 1984, essas coisas malucas aí, né? Laranja Mecânica, um troço assim, muito doido, né? Sim. Muito psicodélico, né? É muito LSD na cachola para pensar uns troços, queimou muito neurônio para fazer uma barbaridade dessa. Não é possível, né? O sistema jurídico, eu vou te responder bem objetivamente, ele não pode ser antinômico, ele não pode ser colidente, ele tem que ser coerente, ele tem que ser unitário, não é? E para isso a gente usa um sistema de ponderação, que é justamente o que eu vou falar agora, né? Porque está tudo de perna para o ar. Nós temos que achar um mínimo de racionalidade nessa birutice toda, né? O direito não é, apesar de não ser uma ciência das mais assim, metodológicas, não é? Que muitas vezes não arranja uma resposta única, não é? Mas ela não pode também ser o que eu quero, não é? Eu não posso ter 220 milhões de justiças ou de sentenças diferentes. Tem que ter um mínimo de padrão. É isso que o direito busca também, padronizar comportamentos, até para que eu possa me programar como ser humano. Dizer, olha, se eu não pagar imposto, eu vou ser penalizado. Se eu furar o sinal de trânsito, eu vou ser penalizado, né? Se eu fizer algo bacana, olha, eu vou receber um prêmio, vou receber um desconto. Né? É exatamente isso, tem que ter a gente tem que ser estimulado e orientado pelo Estado para ver o que eu faço, né? Eu vou ser uma boa mãe, então, se eu for uma latrocida, eu posso, e se eu tiver neném em casa, eu posso cumprir minha pena em casa, né? Minha pena de prisão em casa. Se eu for uma homicida, eu posso ter o meu neném lá comigo, eventualmente no presídio, se o juiz não me permitir
ir para casa. Agora, se eu for uma alienadora, né, ela, nesses rótulos malucos que estão se dando por aí, ela cometeu o crime, o que eu estou chamando agora, depois de te ouvir, do super, ou do hiper, ou do super hediondo. Porque o crime hediondo permite que a mãe fique com a criança, na casa dela ou na prisão. E eu já vi isso acontecendo, não é? Mas se ela for uma alienadora, rotulada de alienadora, ganhou carimbo de alienadora, aconteça o que acontecer, ela não tem esse direito. Quer dizer, o sistema tem que resolver isso. E como é que se resolve, não é? Como interpretar o ECA, como interpretar esse melhor interesse da criança, como interpretar a proteção integral, que está por trás, que é o pano de fundo dessa discussão que tu estás trazendo aqui, não é? A resposta está justamente na teoria da justiça, não é? Ou seja, o direito tem que ter um fim justo, não é? Mas também na ponderação, que é uma técnica, Ana, muito bacana que tu estás trazendo aí, é uma técnica de decisão também, empregada para solucionar os conflitos aparentes ou verdadeiros, conflitos normativos que envolvam valores ou opções políticas, não é? E que isso pode jogar luz sobre o tema. E eu não tenho nenhuma dúvida que o que é ponderar? É transformar a criança de objeto, não é? De disputa e distingui-la como objeto como sujeito da relação. Ou seja, o que essa primeira parte do teu discurso fez, o que o STF está fazendo, que está perfeito, é dizer o seguinte, ó, a criança, ela é a privilegiada, ela é a cuidada, ou seja, ela é sujeito do direito, não é o papai, não é a mamãe, é ela. Eu não estou dando uma canja para homicida para melhorar a pena dela. Não, não. O objetivo ali é cuidar da criança que está nessa situação atípica, não é? Agora, então, o que faz a alienação parental? Ela mantém a criança, ou transforma a mãe, na verdade, ou a criança, em objeto da disputa. Ou seja, a criança é objetivada na alienação parental. Mas se for qualquer outro crime, né, estamos passando por cima de todo o resto que nós falamos antes, do absurdo que é admitir a alienação parental, que é um absurdo que é ter uma lei como essa, mas, além de tudo isso, né, nós estamos diante de uma situação que nem o direito está resolvendo, porque, de um lado, eu digo que nem tu falaste, né, a maternagem é absolutamente imantada, protegida, não é? É uma bolha, não é? de chumbo grosso para não pegar nem resfriado, nem Covid e nem radiação, não é? Mas, ao mesmo tempo, se ela for contaminada com o vírus da alienação parental, esse, então, não tem cura, não é? Essa é uma mãe deformada que tem que ser reprogramada e tem que ser assim, banida do convívio social, né? Mas, além da ponderação, Ana, tem ainda a lei, não é? Ela tem que ser analisada no plano da sua validade material, não é? Que é aquilo que já falei uma vez para vocês, que é do devido processo legal substantivo, não é? Porque esse tal de devido processo legal substantivo é uma cláusula anti-arbítrio, não é? É anti-arbítrio do legislador, do aplicador e do próprio juiz, não é? E é responsável por vincular a produção legislativa à ideia de proporcionalidade e razoabilidade. Aquilo que tu falaste, não tem o menor sentido racional é botar numa balança as coisas e tu vê assim, a olhos vistos, que algo não está certo, né? Aliás, algo está muito errado, não é? Tratar de forma tão absurda, não é? E ainda tem a proibição de excesso, que é justamente impedir que a aplicação de um direito fundamental, digamos, o direito fundamental do papai ver o filho, mas que aniquile outro direito fundamental, que é o direito fundamental da criança de ter convívio com a mãe. Quer dizer, eu, para deixar o papai com a criança, não estou ironizando, né, mas para deixar o papai ver a criança, eu tenho que matar a mãe, eu tenho que matar a imagem da mãe, eu tenho que matar a própria maternidade. Quer dizer, é um troço, assim, não me ocorre de novo outra expressão, mas é demoníaco, é monstruoso, não é? E qual a função do juiz, né? O juiz é que cria a norma, não é? Isso é mais do que sabido, não é? A norma não é o que está escrito ali, aquilo é texto, não é? Mas a norma é criada, a norma, especialmente a norma constitucional, ela exige a minha participação, a participação do juiz, para construir o sentido da norma, não é? Claro, sem desprezar o seu conteúdo semântico, não é? Mas o juiz tem que ser pautado nas circunstâncias do caso fático para fazer incidir os efeitos da norma. Ou seja, o que nós estamos fazendo é desrespeitar os mais básicos, os mais comezinhos princípios de direito, os mais básicos princípios de interpretação, de decisão judicial. Assim, é assustador que eu veja tanta gente
se debruçando sobre esse tema e não percebendo o absurdo que nós estamos criando, não é? E eu te pergunto assim, como é que a gente vai definir uma política pública de proteção da infância com regras assim, super gravemente sancionatórias de banimento da mãe da vida das crianças, sem ouvir justamente os destinatários finais dessa lei, né? Sem ouvir os que são diretamente atingidos por isso ali. Ou seja, qual é o lugar de fala justamente das mães e dos filhos? Aqueles que são diretamente atingidos não têm voz nem vez, não falam, não são ouvidos. São um grupo de técnicos, não é? Assessorados por não sei quem, não é? Que tem a bola de cristal para dizer, de fato, mamães, vocês são monstruosas, vocês têm que ser reprogramadas, eu vou afastar vocês desse convívio, não é? Eu vou afastar as crianças desse convívio. Né? Mas para dar mais densidade a esse nosso discurso, Ana, escuta só, a Childhood publicou uns dados interessantes. De 2011 a 2017, o Disque 100, que é o canal de denúncias, estou confirmando aqui, né, do Ministério da Mulher, etc., registrou 203 mil casos de denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Eu vou repetir, de 2011 a 2017, ou seja, no período de 6 anos, foram mais de 203 mil casos de denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. Contra crianças. E nesse mesmo período, escuta só, Ana, 92% das denúncias de violência sexual, as vítimas eram do sexo feminino. E ainda, esse estima, a Childhood ainda estima que apenas 10% dos casos de abuso e exploração sexual contra a criança sejam, de fato, noticiados, né, e notificados às autoridades. Ou seja, se foram 200 mil casos notificados, temos aí uma epidemia muito pior do que a Covid, não é? Isso. Horrível dizer isso, né? Mas uma epidemia muito pior que a Covid de exploração. Isso é 10%, né, do que seria o número, né, estimado. Em torno de 2 milhões de casos, pelo menos. Não é? Ou seja, e mais, quase 80% das denúncias dessas de violência são de abuso sexual. Ou seja, esse tipo específico de violência sexual tem uma característica alarmante, né? O número significativo de agressores são da onde? São da própria família. Pais, padrastos, tios, avós, etc. Isso não é pós-verdade, isso é fato. Aquilo que a gente falou, a gente trabalha com fontes fidedignas, a gente vai, né, nos dados oficiais, não é? Para trazer essa verdade à tona. E aí vem esses paspalhões e vem aquela montagem cinematográfica, cenográfica, não é? Para confundir a opinião pública, que nem tu falaste, e dizer, olha o papai que ficou afastado, coitadinho e tal, pronto. É o que basta para a mídia comprar, né, para alguns setores da mídia comprarem, e a gente sabe disso, há financiamento, há interesse, um monte de coisa por trás disso tudo. Mas eu tenho 3 notícias boas também. Eu dei tanta notícia ruim, mas vamos trazer notícias boas, não é? Nesse ano de 2022, na verdade, nós tivemos lá a recomendação número 03 do Conselho de Saúde, que foi de fevereiro, lembra, Ana? De 2022, sim. Que disse, olha, rapaziada, esqueçam a alienação parental, isso é uma monstruosidade, tirem isso do mapa. Meu Deus, quem falou isso foi o Conselho Nacional de Saúde. O segundo órgão que se meteu nessa discussão, que veio para valer, foi o Conselho Federal de Serviço Social, que foi ainda mais enfático, veio batendo, né? Foi mais enfático. Foi violento, não é? Necessariamente violento. E disse, olha, né? E não existe síndrome, não é? E a gente está vivendo, na verdade, um mercadão de laudos e petições. Tem gente ganhando dinheiro com a desgraça das crianças, não é? Tem muito interesse junto, como eu falei, não é? O terceiro documento, que nos dá um certo alento, e também de um órgão muito importante, a recomendação 6 de 2022, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, e recomenda, dentre outros encaminhamentos, não é pouca coisa, não, recomendou a revogação da lei da alienação parental. Meu Deus, com tudo isso, o Congresso Nacional não só mantém a lei da alienação parental, como espraia, como espalha, piora muito, criminaliza, o que não conseguiram fazer naquele projeto lá, daquele deputado que faleceu, inclusive, aquele deputado de São Paulo que faleceu esses dias atrás, né? Exatamente, nós temos até um artigo que está no livro que escrevemos contigo, né? sobre aquele projeto de lei,
ele foi meio inocente, porque ele foi muito explícito. Agora, o que fizeram foi muito mais inteligente, foi muito mais articulado, não é? Que nem eu te falei, Sofisticado. foi É sofisticado, foi muito engenharia, sofisticado, foi engenharia né? legislativa, né? Costuraram bem e conseguiram criminalizar sem dizer que criminalizaram. Chamaram de violência psicológica e agora as mães vão ter mais esse problema para administrar. O quarto documento que nos deu um certo alento esse ano ainda foi o próprio CNJ, que a gente falasse de forma bastante contraditória, né? Mas o CNJ tem a cartilha lá do julgamento de gênero, etc., para os juízes julgarem melhor. Eu li toda a cartilha e diz, olha, cuidado, essa a LAP, não é? A lei da alienação parental é ruim, não é? E alienação parental é um conceito pseudocientífico, isso aqui não existe, não é doença, não tem fundamento algum, não é? E na Espanha nós tivemos a lei Rhodes, felizmente, que proibiu, que baniu, que varreu, né? Que jogou para o lixo para sempre, não é? Proibiu a utilização em sentenças, etc., em artigos, de alienação parental, ou síndrome de alienação parental, e tivemos algumas sentenças da Corte de Cassação que já vinha se repetindo, mas agora, em 2022, uma sentença muito contundente, muito forte, da Corte de Cassação italiana também, no sentido de rejeitar a alienação parental. Né? Nós temos avanços e retrocessos. O Brasil, aparentemente, com esses órgãos todos, acordou, está se mexendo, não é? Mas, infelizmente, o corpo legislativo não ouviu, né? Não teve ouvidos, congestionou os canais de comunicação com a sociedade, não ouviu a sociedade, não ouviu órgãos de classe importantes, não é? Que estão por aí, como o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Federal de Serviço Social, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Meu Deus, né? O CONANDA, Iana, ainda tem aquele grupo de expertos que eu esqueci de mencionar em violência contra mulheres, violência doméstica, do Conselho da Europa, o Greville, né? Ele apresentou um relatório no final de 2021, com graves constatações quanto à falha pelos países membros na proteção das vítimas de violência e trazer também críticas contundentes ao uso da alienação parental. Ou seja, o mundo inteiro está acordando, a sociedade civil brasileira especializada, os inteligentes, os que leem, os que estudam, os que estão vendo na prática o que está acontecendo, estão apavorados, estupefatos, estão se manifestando, mas o Congresso Nacional, né, os poderes constituídos, não se deram conta disso, né, por alguma razão, e continuam aprofundando, enraizando a alienação parental até que não se consiga mais retirá-la do nosso ambiente, né, o que é dramático. Mas eu tenho esperança, apesar da conversa ter sido não tão leve como eu gostaria, né? Mas nós temos muitas ações, muitas opções, muitas coisas boas, muita porta para bater ainda, Ana, não é? Nós não podemos desistir. O fato é que não, claro que não. O mal não desistir pode nunca. Vencer, né? Jamais, Desistir exatamente. Nunca. Né? Mas é isso que você está falando, né, Romano? Quer dizer, a lei não é mais lida, né? O ECA, por exemplo, não se lê, né? E aí se interpreta subjetivamente, né, um fato que é verdade, um fato provado. Por exemplo, um exame de IML, de corpo de delito, positivo, né, para o abuso, é interpretado, né? Vira uma interpretação. Quer dizer, a gente rasga o princípio da razoabilidade. Não é possível a gente ter uma civilização sem seguir o princípio da razoabilidade. É o mínimo, é o começo, né? Mas, né, as coisas vão... E aí, com essa reforma aí, né, que até o Brasil respondeu para a ONU, não, olha, nós estamos aqui tão dedicados à lei da alienação parental que estamos reformando, né? E a ONU acreditou, coitada, né? Não está sabendo, né? Como é que é a reforma. E aí, o que acontece? Na reforma, não só a alienação parental virou uma doença, virou realmente, quer dizer, é o legislativo brasileiro que dá a definição de síndrome, de doença para alienação parental, para atos de alienação parental. Como assim? Se a OMS não admite, se, né, CID-10
tem anos que, 11 agora já, e anos que fazem pressão para entrar com... E não é aceito no Código Internacional de Doenças, porque não tem cientificidade, né? São emoções. Você não pode taxar de síndrome de doença. Mas o que essa lei nova determinou? Que, em havendo alienação parental, o juiz já determina o tratamento psiquiátrico e psicológico da mãe. A mãe vai tomar remédio tarja preta, né? E com mais outra violação horrorosa, né? Que esse tratamento vai ter que ser acompanhado pelo juízo, por relatórios periódicos. Então, quer dizer, essa mãe é devassada completamente. O que você escreve, né? Quando você escreve um relatório sobre se a mãe continua achando que houve abuso, se a mãe está deprimida, para quem? Para dar conta disso para um juiz? O juiz não faz parte do quadro de saúde, né? Nós, profissionais dessa área, nós temos o maior cuidado e nós temos recomendações do Conselho, tanto de medicina quanto de psicologia, para que você não devasse a identidade do paciente, vai ser identificada, né? A identidade, os conteúdos, sabe, todo o material do tratamento, né? Tem que ser protegido por código de ética. Mas agora, pela lei, ele vai ser devassado, vai ficar escrito e vai fazer parte dos autos. Qualquer pessoa vai ali, qualquer advogado com a carteirinha dele da OAB, vai lá e vê, né? Então, quer dizer, é a própria, sabe, nós, como sociedade, eu não vou nem dizer nem justiça, nem legislativo, porque nós todos estamos implicados aí nessa história, nós produzindo, né, uma violação de lei, legalizando violação de leis já estabelecidas, né? Então, fica muito confuso para a gente, né, se localizar no meio disso. Você falou da questão do ganho financeiro, né? Eu acho que a lei da alienação parental, ela traz, né, uma cadeia alimentar a preço de ouro, né? Porque a gente já teve ocasião de uma pessoa levantar os gastos com um processo que começou como uma denúncia de abuso sexual e que virou alienação parental, porque a alienação parental não é um processo que acaba, ele continua, né? Ele não para nunca. E o custo de um processo desses para a mãe é o mesmo valor de um apartamento, tá? De um apartamento. Já foi feita essa conta aqui no Rio de Janeiro, um apartamento. E os imóveis aqui não são baratinhos, né? Então, a violência patrimonial, ela está contida dentro também, né? São várias violências, né? A violência vicária, porque aquele ex-companheiro, marido, namorado, que seja, ele nomeia e passa a procuração para a justiça continuar praticando violência contra aquela mulher, né? Então, é um pool, né, de coisas, né, que são atitudes, são comportamentos que a gente tinha que começar a pensar como é que a gente vai mexer nisso. Porque isso está tão, né? Isso é feito água que tem uma capilaridade enorme. Em qualquer balcão de loja, se você perguntar, você sabe o que é alienação parental? A pessoa diz, sei sim.
né? Balcão de loja. Todo mundo sabe o que é alienação parental. Nem existe, mas todo mundo sabe o que é, né? Porque aquele comportamento ressentido, magoado dos dois, um contra o outro, depois de uma separação, aquilo faz parte do luto, aquilo faz parte do período do luto, porque morreu uma relação, morreu um projeto, morreu um sonho que estava ali construído a dois, né? E aí, quer dizer, claro que as pessoas ficam com raiva, procurando um culpado, ficam jogando a culpa um no outro. Ok, mas aquilo tem um tempo e passa, né? A alienação parental veio para exatamente cristalizar isso, cimentar e botar somente a mulher como culpada e a criança como a que sofre. Quem sofre a pena da alienação parental, da lei, é a criança. Ainda não é nem a mãe, é a criança. Romano, queria te pedir para você dar um fechamento. Pena, por mim, a gente ficava até não sei quando, porque está ótimo o papo, mas eu queria lhe pedir que você fizesse isso assim, em perspectiva, né? Você já começou a falar, né, de todas essas mutilações, né, que já ocorreram em 12 anos, né, de lei de alienação parental. A gente tem sempre que se lembrar que a lei da alienação parental nasceu suja de sangue da Joana Marcenal. Joana Marcenal, a mãe da Joana, foi acusada de ser alienadora, né? Então, ela já nasce suja de sangue de criança. Ela tem sido letal para muitas crianças, mas a letalidade psíquica dela, a gente não tem a dimensão. A gente vai ter uma geração inteira aí pela frente mutilada. Mutilada socialmente, mutilada afetivamente. Então, né, eu queria que você dissesse alguma coisa a respeito disso, você que trouxe notícias boas, 3 resoluções legais, não, 4, né? Que dão um ânimo, assim, dão um oxigênio, né? Vamos lá, Ana. Querida, algumas coisas prosaicas. Esses dias estava ouvindo no rádio uma fofoca qualquer, eu adoro ouvir rádio, que é um momento interessante, né, que a gente ouve muita gente. Aí uma locutora que falando sobre alienação parental e tal, naquelas rádios que trazem casos de amor, né? A mulher amava o sujeito, teve um filho, separaram, aquelas coisas, né? O luto é um luto rápido também, né? De todos os lados e tal, o sujeito já com nova família, blá, 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 e brigando por conta da criança, aquela história toda, né? Objetivando, evidentemente, a criança. Aí a locutora assim, olha, é o seguinte, ó, tu te comporta, a moça, pro rapaz, né? Tu te comporta direitinho, porque assim, tu conhece a tal de lei de alienação parental? Vou te botar na lei de alienação parental. Ana, ninguém sabe nada, tá uma confusão. O pessoal acha que a lei de alienação parental é legal para a mãe, né? Que protege a criança mesmo. Isso que é o pior, está sendo vendido, tanta ignorância junto com, não é, a tal da pós-verdade, mistura fato com fantasia, com o que eu quero. Tá assim, esse é um dos problemas. Aí eu fiquei escutando, minha filha não é nada disso, e ela mais metendo e ameaçando o cara, dizendo o seguinte, eu vou te botar na lei de alienação parental. E acabou. E pronto. Terminou o programa, quase quebrando panela, foi espetacular, eu adorei, né? O segundo aspecto que eu queria falar é que tinha um sujeito chamado, me ocorreu agora, porque eu vi esse filme há muito tempo atrás, que você também viste, não é? Aquele sujeito chamado Alan Turing, que ele inventou aquela máquina que decifrou o enigma da Segunda Guerra Mundial, aquela máquina alemã de fazer codificações, lembra? Né? Mais ou menos um pai do computador, né? O sujeito, a gente lembra, ele era homossexual, pô, e no final da vida, os caras obrigando ele a fazer um tratamento hormonal para deixar de ser homossexual. Quer dizer, isso na Inglaterra em 1950. Quer dizer, o mundo teve que passar por essas bárbaras. Para que matar gente desse jeito, com tanta ignorância? A gente está vendo o que aconteceu. O passado nos explica, não é? A história nos conta
Por que a gente subestimar isso? É claro que tem uma dose grande de maldade, aquela história dos homossexuais na Inglaterra, tinha uma dose grande de gente querendo vender hormônio, tinha uma dose de gente que queria tirar concorrente, que o homossexual era eventualmente mais inteligente que ele, então ele queria matar o homossexual para tirar o homossexual da frente dele, e assim ia. Os sentimentos mais vis é que acabam dominando e fazendo esse inconsciente coletivo de, não, lençol parental é um troço legal que veio aqui para ajudar as crianças e tal. Nós temos que desfazer urgentemente essa imagem, explicar para todo mundo que é a maior porcaria do mundo, que estamos matando criança, que tu falaste, não é? De forma dramática, não é? E mutilando mães, almas, crianças, anjos, não é? Tá aterrador e não vai ter fim, só vai piorar se a gente não fizer urgentemente alguma coisa. E nós estamos, assim, indiretamente, Ana, liquidando, aniquilando, revogando a Lei Maria da Penha. Tu vais ver como drasticamente vai diminuir Sim. o número de denúncias de Maria da Penha, principalmente de mulheres casadas. As solteiras ainda vão falar porque elas não têm, ou namoradas, ou mulheres que não têm filhos, ainda vão continuar denunciando e tal. Mas aquelas que têm filhos vão pensar 1000 vezes antes de fazer uma denúncia, de maus tratos, de espancamento, de violência, porque elas correm um sério risco de não ver mais seus filhos, né? É claro que o sujeito vai ficar um tempo com os filhos e vai fazer alguma maldade com os filhos, ou vai vender, ou vai, sei lá, o que vai fazer, né? Então, é assustador o que está acontecendo, nós temos que fazer alguma coisa. Perspectivas, isso que é legal, não é? Poxa, já teve gente que se mexeu, esses órgãos todos, a gente tem que continuar acionando esses órgãos, chamar a Associação Brasileira de Medicina, o Sindicato dos Médicos, chamar os psiquiatras, lá a Sônia Vaccaro, por exemplo, na Espanha, fez um grande movimento dos psicólogos e com isso conseguiu, inclusive ela estava por trás daquela lei Rhodes, eu fui ver os textos dela desde 2006, ela está trabalhando há muito tempo nisso, não foi uma batalha fácil, não foi uma batalha rápida, demora tempo, mas nós temos que continuar conversando, fazendo lives, escrevendo artigos, conversando com as pessoas, esclarecendo, indo para os meios de comunicação, pedindo espaço nos meios de comunicação, explicando o que está acontecendo, essas anomalias, eu não sei outro adjetivo agora, né, para aquilo que tu falaste, lei definindo CID, né, lei definindo doença, lei definindo tratamento, né, fazendo diagnóstico, terapêutico e prognóstico, está resolvido, né, só falta lá o atestado, eu quero saber quem é que vai dar o atestado, né, porque, afinal, então, assim, está tudo tão esquisito, né? Está tudo tão errado, mas está faltando, está sobrando má fé, de um lado, né? E está faltando mais vocalização. A gente tem que continuar batendo em porta, né? Descongestionando canais, explicando para a mídia, explicando para aqueles que querem ouvir o que está efetivamente acontecendo e correndo atrás dessas associações que já se demonstraram nos conselhos nacionais de direitos humanos, enfim, temos que correr atrás, continuar correndo atrás da ONU, explicando para a ONU, cara, não foi nada disso, não é? Enganaram vocês, não é? Fizeram de conta que estão jogando para a torcida e só piorou, não é? Piorou principalmente para a criança, né? Esse é o problema. A criança. Né? Principalmente para a criança. Então, Ana, perspectivas é continuar trabalhando de forma organizada, de forma racional, que eles falaram, roubar de ti uma expressão usada e multiusada por ti com toda pertinência, de forma racional, né, nos organizarmos melhor para fazer chegar essa nossa impressão, essa nossa leitura, essa nossa abordagem, que é, sinceramente, a mais honesta, né? Eu, todo mundo que está aqui nos ouvindo, todo mundo que está na sala aqui conosco, tem o mesmo propósito, não é? Não é ganhar dinheiro, não é fazer proselitismo, não é fazer apologia de crime, não é vender criança, não é fazer filme com criança nua, não é? De meses, de pouca... Não, a gente... não defender pedófilos, não é? É justamente o contrário, não é? É bater nisso que tem atordoado, que tem atormentado, que tem trazido tanto mal para tanta gente, né? Especialmente para os indefesos. Eu sou um sujeito extremamente machista, no sentido de proteger, eu ainda abro a porta, ainda não sempre abri a porta do carro para minha esposa, eu pago a conta, né? Eu sou desse tipo, e acho que esse é o bom machista, é o cara que protege, o sujeito que protege a esposa e deixa ela viver, não é? Com as deficiências dela, com as necessidades dela, com a vida dela, não é? Mas deixa ela viver e protegê-la, no melhor sentido da expressão. O que está se fazendo não é proteger ninguém, não é? É defender o próprio bolso, o próprio umbigo, as próprias carências afetivas, não é? Está tudo errado, como diz um amigo meu, está tudo transformado. Mas, Ana, que privilégio, que prazer poder estar aqui com vocês,
contigo, com a Marta, com o pessoal do Vozes de Anjos. Obrigado por essa oportunidade, né? É sempre um prazerzão, é sempre gostoso te ouvir, é inteligente demais, tu abre perspectivas que eu jamais ia imaginar sozinho. É muito bom te ouvir. Obrigado por essa oportunidade de novo de estar aqui com vocês. E a gente quer lhe agradecer muito essa enorme aula, essa aula magistral que você nos deu, porque você, né, vai assim, você começa num fiapinho e pá, né, traz o tecido inteiro. Então, é muito bom sempre, né, estar com você, ouvir você, conversar com você, é muito bom, né? E a Voz de Anjo está com esse projeto, né? E a gente vai levar esse projeto uma vez por mês. A gente vai fazer uma conversa desse tipo com, né, várias pessoas, né? Então, que estão trabalhando, que têm um entendimento, que, enfim, que estão nessa luta pelo respeito pela criança, né? A gente precisa respeitar a criança. A criança é sujeito de direito, mas perde o primeiro direito, que é direito à mãe, né? Direito natural, né? Ela está perdendo, né? Por uma interpretação de uma coisa, né? Que, enfim, que não pode ser judicializada, né? Porque é um afeto. Além do mais, não se tem, só a última coisinha, não se tem nenhum estudo longitudinal de prejuízos, de danos dos tais atos alienadores, né? Você não tem nenhum estudo científico longitudinal, você não existe comprovação de que uma mãe falar mal do pai ou sabe, obstruir de alguma maneira a convivência do filho com o pai, que isso vai dar um prejuízo enorme, né? Não tem, não existe. Né? Copiaram algumas coisas dos documentos que falam sobre sequelas de abuso sexual e disseram que era de alienação parental. Então, copiado. Nem se deram ao trabalho de misturar um pouco a ordem, nem nada. É na mesma ordem, né? Então, a gente não pode achar que uma criança está sofrendo uma violência psicológica de tal ordem que ela não, sabe, ela vai ser morta pela mãe. É isso que você falou. É um crime super, super, super hediondo, né? Essas mães, quando recebem a graça de ter uma visita, elas são vigiadas porque elas não podem ficar 5 minutos que seja com a criança. Se der um beijo a mais, a vigia reclama, entendeu? Então, é como se, sabe, se a alienação parental fosse uma coisa que vai destruir a criança ali, né? É um sei lá o quê, né? Enfim, a gente precisa continuar trabalhando, né? E a gente tem que agradecer muito, muito, muito o seu trabalho, da Cláudia, porque vocês são show, né? Vocês trazem uma consistência, trazem uma pertinência, né? Que é fundamental para a gente poder divulgar, né? O que é realmente essa questão da proteção, né? E a gente tem um ECA que não está sendo usado, e está sendo abusado a lei da alienação parental, a LAP, né? Muitíssimo obrigada, super muito obrigada. Quer dizer mais alguma coisa? Só um beijo grande para ti, meu e da Cláudia, a gente te admira demais. Beijo enorme, querido. Obrigada. Beijo para vocês e beijo para todo mundo, tá? Tchau, tchau. Abração.